Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Bom, a gente vai falar hoje então sobre a evolução dos modelos atômicos. Essa aula é um pouco mais extensa, tentei dividir ela em duas partes. Mas vamos lá. Bom, para a gente falar dos modelos atômicos, então eu vou voltar a falar da constituição da matéria. Então a gente falou disso na aula passada, né? E aí eu quero fazer um convite para vocês viajarem no tempo. Então, por volta de 6.000 anos antes de Cristo, nessa época, o homem ele já tinha domínio sobre o metal. Então, a gente ele já sabia fazer ligas metálicas. Em 3.000 anos antes de Cristo também já conseguia manipular o vidro, né? Que foi tudo, a maior parte com a civilização egípcia. Teve outras civilizações também, claro, mas as que a gente encontra com os maiores relatos assim, de transformações da matéria nas grandes civilizações, a gente sabe que é uma civilização muito rica, né? Então, nessa época, eles começaram a questionar. Eles quem? Os filósofos, né? Esses grandes questionadores. Eles começavam a perguntar, mas o que acontece, né, com a matéria? O que acontece que, de repente, a gente tem algo que se transforma em outro? O que é isso, né? E aí a gente tem alguns registros. Então, Tales de Mileto, né, com essa data aqui de 6.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, né, ele dizia assim, que toda alteração química era meramente uma alteração no aspecto de uma substância fundamental ou elemento. Então, assim, é difícil entender essa frase porque naquela época não tinha conceito que a gente tem hoje de elemento e nem propriamente dito de alteração química, né? Não se tinha. Então, eram tudo especulações, assim, eram as primeiras perguntas que surgiram, que a gente tem registro, né? E aí, Empédocle, quando tem o L eu dou uma enroscada, 450 anos antes de Cristo, ele propôs a existência de 4 elementos. Essa é bem conhecida de vocês, né? Que tudo era formado por 4 elementos que são terra, ar, fogo e água, né? E aí, junto dele, não muito distante, já veio Aristóteles e disse assim: para que cada elemento desse exista, a gente tem que ter a combinação de outras 4 qualidades. A gente vai entender isso no próximo slide. Aqui, ó. Então, aqui, né, os elementos, o fogo, o ar, a terra e a água. E aí, segundo Aristóteles, você tem aqui, por exemplo, úmido e frio tem que se combinar para formar água. E aí, o frio e o seco se combinam e formam a terra, o seco e o quente se combinam e formam o ar, e o quente e o úmido se combinam. Opa, porque é o fogo, eu falei errado. Se combinam e formam o ar, né? Então, foi essa a ideia deles de início. Para que uma matéria venha a existir, tem que ter essas combinações, né? Tudo é formado por esses 4 elementos. Bom, aí a ideia do átomo, ela surgiu muitos anos depois, né? Com Demócrito, que eles tiveram o seguinte raciocínio. Se eu pegar, por exemplo, não era essa tampa de caneta, porque não existia, né? Mas se eu cortar, vai chegar um momento que eu não consigo mais cortar. Então, essa é a menor partícula que eu tenho, a menor partícula da matéria, e não tem como eu dividir mais. Então, por isso eles denominaram átomo, né? Demócrito denominou átomo. E aí vocês vão encontrar esse termo na literatura, né? Descontinuidade da matéria. Ela não é contínua, uma hora ela para, né? Vamos lá. Bom, gente, então a gente vai continuar falando dos modelos atômicos. O que eu quero que vocês entendam? Modelos atômicos nada mais são do que uma imagem mental que o cientista vai utilizar, né, para explicar a teoria dele. Então, seja a respeito de qualquer fenômeno, como a gente está falando de átomos, são modelos atômicos. E aí, essa ideia de Aristóteles, essa filosofia, dominou por muitos anos,
Quando foi em 1803, veio Dalton e fala, não, beleza, o átomo ele é indivisível. Ele concorda, ele continua com essa ideia, mas ele faz algumas observações importantes. Essas informações que eu listei aqui são informações de acordo com a linguagem da época. Então, tem muitas diferenças que a gente vai descobrir depois sobre essas nomenclaturas, elemento, átomo, molécula, substância. Na época ele não sabia ainda, então ele usava com as ferramentas que ele tinha, trabalhava com as ferramentas que ele tinha. Então, o que ele disse lá? Os átomos não sofrem mudanças durante uma reação. A massa de um composto é a soma das massas de seus elementos. Isso foi uma descoberta muito interessante, porque ele conseguiu, né, junto com as ideias de Lavoisier também, para a química, isso foi muito bom, que é a lei da conservação das massas, né? Então, toda reação química se começa com uma massa e ela termina com outra massa, né? E aí ele fala também, ela é a soma, né? Durante uma reação, a massa de um composto é a soma das massas de seus elementos. Então, ele não estava entendendo ainda muito bem, mas quando a gente tem a soma das massas dos átomos que compõem uma molécula, vai resultar na soma da massa da molécula, né? Hoje a gente entende essa nomenclatura, porque esses conceitos estão definidos. E aí ele vem também, átomos são permanentes e indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos. Beleza, isso a gente já tinha, ele confirmou ainda. Uma alteração química consiste em uma combinação, separação ou rearranjo de átomos, que é a reação química propriamente dita, né? Então, eles se combinam, né, para formar novas substâncias. E aí ele fala que essa união desses átomos que vão se combinar elas respeitam, então, uma proporção que são determinadas, que é a proporção das massas. A gente vai estudar isso logo nas próximas aulas. Então, traduzindo isso para uma linguagem dos conceitos que a gente tem hoje, seria: os átomos de elementos químicos diferentes são diferentes entre si, né? E as substâncias simples que a gente viu, né? As substâncias simples, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, enquanto que substâncias compostas são formadas por mais de um elemento químico diferentes, então eles se combinam para formar, por exemplo, H2O é uma substância composta, enquanto que O2 é uma substância simples, né? E aí, de novo, as reações químicas, os átomos se combinam, se recombinam, se rearranjam, né? E aí, então, esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Depois de observar tudo isso, ele propôs que é o modelo da bola de bilhar. É uma esfera maciça, indivisível. Depois dele, veio Thomson, em 1903. O que Thomson disse? O que ele fez? Então, aqui a gente teve uma ruptura interessante. Foi o primeiro modelo atômico que diz assim, não, o átomo ele é divisível. Então, de Dalton para Thomson, já teve essa mudança, né? O átomo ele é divisível e além de ele ser divisível, ele é elétrico. Então, o que ele fez para provar isso, né? Ele fez experimentos com raios catódicos, nessa época já se conhecia. Então, aqui, ó, um pouquinho, é um esboço, assim, do experimento que ele fez. Então, aqui estava sendo incidido, né, os raios catódicos aqui. E aí, ele precisava provar que os elétrons eram negativos, né? E como é que faz? Aqui ele coloca uma placa negativa, eles já sabiam que negativo com negativo ia ocorrer uma repulsão e com positivo uma atração. Então, ele colocou aqui placas carregadas positivamente. Quando esses raios catódicos, que é uma carga elétrica, eles desviam aqui, ele está desviando para qual lado? Para o positivo. Então, ele conseguiu provar que a matéria tem mais coisas ali, ela não é assim, indivisível, tem algo ali, né? Tem a parte da eletricidade. E aí, o que ele disse? Ele disse que o modelo atômico ia ser um maciço, esférico, descontínuo, só que não era uma estrutura homogênea como Dalton falava. Então, ele propôs que aqui, ó, a gente tem
uma esfera que é carregada positivamente, porque ele entendia assim, tem que ser neutro. Tem que ser neutro. Se eu tenho partículas negativas, que ele prova ali dentro dos desvios dos raios catódicos, se ele tem partículas negativas, então ele tem que ter partículas positivas. Então ele entende que aqui, né, a passas, ele é conhecido como o modelo do pudim de passas. Então cada passas aqui é uma partícula negativa, que são os elétrons, e toda essa massa é positiva, que seria o pudim, né, onde está cada elétron ali. Mais tarde, veio o modelo atômico de Rutherford, em 1911. E aí muita coisa mudou. A gente vocês vão encontrar na literatura como modelo atômico moderno. Hoje em dia ele não é tão moderno mais. Mas ele abriu muitas portas, porque nessa época a gente estava estudando radioatividade, né? A gente não. Os cientistas estavam estudando radioatividade. E aí, o que é a radioatividade? São as transformações que ocorrem no núcleo do átomo. Ora, não é impossível esse átomo ser divisível, ele já tem núcleo, ele já tem partículas elétricas negativas, positivas, então tem várias partículas que estão subatômicas aí, então o átomo não é mais assim, já está mais do que provado. Então, o Rutherford ele é conhecido por esse experimento, mas ele fez inúmeras contribuições. Então, que experimento foi esse? Ele colocou uma lâmina de ouro aqui, ó, né? E aí ele bombardeou. Aqui tem uma placa de chumbo, né? E aqui tem um polônio. O polônio já se sabia nessa época, né? Com os experimentos também do casal Curie, Marie Curie e Frederic Curie, que ele emitia radiações. Então ele começou a emitir aqui partículas alfa e ele observava o que acontecia aqui. Então, algumas partículas passavam aqui, e aí tinha, então, aqui era um papel fotográfico, tinha impressões ou manchas na fotografia, né, confirmando isso, e algumas desviavam, né. Essa lâmina de ouro é super fina, e ouro porque eles sabem, né, que o ouro não era fácil de reagir com qualquer coisa, não oxidava facilmente, então por isso com ouro. E aí ele percebeu assim, a maior parte dessas partículas, né, desse feixe de partículas alfa aqui, a maior parte atravessava a lâmina. Algumas desviavam. Por que elas desviavam? Aí ele pensou, elas desviam porque a lâmina de ouro não era constituída de átomos. Gente, então pense assim, essa nomenclatura dentro do que se conhecia na época, né? Então, aqui tem um esquema para tentar entender um pouquinho isso. Se a gente tem o átomo, aí aqui vem uma partícula, passa reto. Outra partícula bateu, desviou. Outra reto. Outra bateu e voltou. Então, tá. Então, eles são maciços justapostos. Só que aí ele pensou, então, se quando ela bate no centro, ela pode estar batendo no centro, que é um núcleo pequeno, e por isso ela volta. Ele é pequeno. E como partículas alfa são positivas, é no núcleo que a gente tem partículas positivas também, né? Então, as partículas positivas, prótons, estão no núcleo. E o que tem em volta dele, né, tá disperso um grande espaço vazio. E aí que ele vai denominar, então, né, a eletrosfera aqui. Então, os grandes espaços vazios explicam porque a grande maioria das partículas não sofrem desvios. Então, ele pensou, nesse espaço vazio, a gente tem os elétrons, que são partículas negativas, que são atraídos por essas partículas positivas que estão atravessando aqui. Quando ela bate no núcleo, que são partículas positivas, ocorre algum tipo de desvio ou a partícula pode retroceder aqui, né? Então, ele criou esse modelo aqui, que é conhecido como modelo planetário. No centro, tem um núcleo positivo. Esse núcleo é denso, né? Ele é pequenininho, bem pequeno.
E esse tem um monte de espaço vazio aqui, que ele chamou de eletrosfera, que os elétrons estão, né, girando aqui em volta do núcleo, por isso modelo planetário. Beleza? Aí, na sequência, vocês vão encontrar, gente, em algumas literaturas, esses dois modelos, esse daqui e o próximo que eu vou falar, como sendo um único nome, Rutherford Bohr. São duas pessoas diferentes, mas que um modelo casou com o outro para explicar melhor, né, essas teorias. Então, 2 anos mais tarde, por que foi interessante também o modelo de Bohr? Até então, né, a gente fala que tudo era conseguido explicar com a física clássica, mas como eles começaram a descobrir partículas muito pequenas, eles tiveram que desenvolver outro tipo de física para explicar esses fenômenos, que daí nasceu a mecânica quântica, tá? Então, o que ele diz? Que o átomo ele possui um número limitado de orbitais. Ele chama isso de níveis ou camadas eletrônicas. E isso é onde vai estar disponível, né? Onde vai estar os elétrons. Tá, o Rutherford já falou, os elétrons vão estar em volta do átomo, do núcleo. Mas aí ele fala sobre níveis e camadas eletrônicas, porque ele vai dar uma energia para cada uma delas. Então ele fala que cada um desses vai variar de acordo com cada elemento químico. Então, os elétrons vão estar dispostos nesses orbitais, e cada elemento químico vai ter um comportamento diferente do outro. Alguns vão ter mais elétrons, outros menos, em cada nível de camada eletrônica, como se fosse uma identidade do átomo. E aí ele fala que, assim, existe um estágio estacionário que os elétrons estão ali nos orbitais, mas também eles podem trocar de órbita, se ele absorver energia ou liberar energia. Como assim? Trouxe essa imagem aqui. Ó. Então, cada átomo tem disponível um conjunto de energias quantizada ou níveis de energias para seus elétrons. Então, se aqui tem um elétron, ele tem uma energia. Se nesse outro orbital tem um outro elétron, é uma outra energia, e aqui outra energia, e assim por diante. Se esses elétrons receberem alguma descarga elétrica, receberem algum tipo de energia, digamos, aqui eles estão no estado fundamental, né? Aqui tem um elétron, está no estado fundamental. Ele recebeu energia, o que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar a energia quântica dele, vai aumentar de nível, porque nesse nível aqui somente suporta apenas uma energia. Na medida com que ele vem para cá, a energia aumenta. Então, ele pula de orbital. Quando ele recebe mais energia, ele pula de orbital. E aí, ele explicou isso através da equação. Essa equação já era conhecida por Planck e Einstein, né? Eles que colocaram que a energia, então, vai ser a constante de Planck vezes a frequência. A frequência é o comprimento, sobre a velocidade da luz, o comprimento da onda sobre a velocidade da luz. Então, o que ele disse? Se essa é a energia 2 menos essa energia 1, eu vou ter a energia do fóton, que é a luz que foi emitida. Então, quando ele começa a liberar essa luz, ele desprende essa energia e precisa voltar para o nível de energia menor. E aí ele volta para esse outro nível aqui. E assim ele conseguiu explicar por que a gente consegue ter a liberação de luz, né? Então, percebam que de acordo com as evoluções que foram acontecendo, né, foi descoberta a eletricidade, então aquele outro modelo não atendia, depois a gente teve a radiação, daí aquele outro modelo não atendia, então os modelos foram evoluindo. E o modelo de Bohr, ele foi eficiente só para explicar o átomo de hidrogênio. Entretanto, não só Bohr, como Dalton, Thomson e Rutherford, eles fizeram observações importantíssimas. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente aquilo que você possa responder o que você quer responder, mas as observações que a gente consegue fazer dentro de uma pesquisa científica, elas são muito ricas para as próximas pesquisas que vão vir. E a gente
naquele momento, às vezes, a gente não tem a visão para entender ou não tem todos os elementos para fechar uma teoria. Mas é o caminhar, é o caminhar. Então, esse foi o modelo atômico de Bohr. E aí, a gente finaliza a aula de hoje, então vou voltar aqui, com esses modelinhos atômicos, e depois a gente vai ver os modelos atômicos modernos, tá? Eu já vou mandar na sequência para vocês mais material. Bons estudos, façam a leitura do capítulo 5 que eu enviei para vocês, tá bom? Então é isso. Até mais.